Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu sou William Lopes, criador do método Jogador Número 1, o único método para double que te permite fazer 10% de lucro por entrada. E hoje eu tô aqui para te ensinar o meu exclusivo método de análise de intervalos progressivos, o único método que existe para double em que te permite fazer as suas próprias análises de todo o histórico do double sozinho para você entender exatamente como que a roleta do double funciona, certo? E eu te garanto que você vai sair desse vídeo sabendo exatamente o que a roleta está fazendo a todo momento, e assim você, nas suas próprias análises, vai conseguir melhorar o seu desempenho no double e também fugir aí dos famosos loss, dos heads, né? Que é o que todos nós não queremos pegar enquanto estamos operando. E para nós fazermos a nossa análise, nós vamos precisar de um site de análises que registre o histórico do double. Para isso, eu indico aqui para vocês o site ChipMiner. Escreve aí no Google ChipMiner, tá? Dá Enter. Clica no primeiro link que tiver, chipminer.com, selecione aqui Blaze Double, tá? Eu vou fazer a análise aqui com vocês do Double no Blaze. E aqui nós temos todo o histórico, tá? De cores, de saída de cores na roleta a todo momento. Eu quero primeiramente que você olhe para esse histórico e me diga: você está entendendo alguma coisa daqui? Você tem alguma informação que olhando você consiga tirar? Se não, a notícia boa que eu te adianto é que assim que você sair desse vídeo, você vai saber exatamente o que está acontecendo em todo o histórico do double e a qualquer momento com a técnica que eu vou te ensinar. E não vamos enrolar, vamos direto para a análise, certo? A primeira coisa que eu quero te passar e que você precisa entender é que o double ele trabalha em níveis. E o que são níveis, William? Níveis são quantas cores seguidas iguais o double está conseguindo formar, ok? Se você estiver vendo acontecer isso aqui, ó, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, preto. Você está vendo uma cor seguida igual, certo? Um vermelho, um preto, um vermelho, um preto. Dizemos que o double está trabalhando a nível 2 quando ele está formando duas cores seguidas iguais. Ou seja, dois vermelhos, dois pretos, dois vermelhos, dois pretos. Observa aqui, nessa sequência que eu estou formando para vocês, ele não está conseguindo formar mais do que duas cores iguais, ou seja, esse é um padrão de nível 2, certo? E o padrão de nível 3 seria três cores seguidas iguais, não importa se são três pretos ou se são três vermelhos. Formou três pretos, o double está trabalhando a nível 3. Formou três vermelhos, nível 3. E você já deve imaginar também, então, que nível 4 seria quatro cores vermelhas ou então quatro cores pretas. Então, isso são níveis e esse é o primeiro item que você precisa saber. Sabendo agora que o double trabalha em níveis, o segundo ponto que eu quero que você saiba é que esses níveis, eles trabalham dentro de intervalos. O que são intervalos? Intervalo é tudo que acontece entre dois brancos. Um branco abre o intervalo, acontece aí uma sequência, enfim, o intervalo se desenrola e outro branco fecha o intervalo, certo? Tudo que aconteceu entre vermelhos e pretos, entre dois brancos, é aí o intervalo. E por que você precisa fazer essa análise por intervalos? Vamos lá, quando você tem um desafio muito grande, para você resolver ele, a melhor maneira é dividir em pequenas partes. Por exemplo, quando você tem um livro para ler, esse livro ele pode ter 500 páginas. Você vai ler uma página por vez, ou seja, você vai dividir esse livro em páginas e vai ler ele página a página. E conforme você ler essas páginas, você vai ter noção da história que ele conta, do que está acontecendo no livro. Então, aqui no double não é diferente. Vou descer um pouco para o histórico para vocês verem aqui então. Olha, às 19h18 abriu um intervalo, vamos dizer assim. Aconteceu então um padrão de nível 2, por quê? Dois vermelhos seguidos e o intervalo se fechou, ok?
Vamos ver aqui se a gente tem mais algum. Tem aqui também, olha, às 18h30 abriu um intervalo, o double trabalhou aí, veio as cores 2 vermelhos, 2 pretos, 1 vermelho, 1 preto, e para você seguir a sequência, tá? É só você vir pelo horário, ó, 18h32, 18h33, e aí você olha aqui em cima, 18h33, 34 e continua, sempre nessa ordem. Então, abriu um intervalo às 18h30, o double trabalhou a nível 2, formando um padrão de nível 2 vermelho, depois um padrão de nível 2 preto, depois um padrão de nível 1, porque olha, um vermelho, um preto, e fechou aqui às 18h33 com mais um branco, certo? Então, vamos recapitular. Níveis são quantas cores seguidas iguais o double está formando, certo? Esses níveis trabalham dentro de intervalos. E o que é um intervalo? Um intervalo é tudo o que acontece entre dois brancos. Um branco de abertura do intervalo e um branco de fechamento do intervalo. E o terceiro item muito importante que eu quero que você saiba agora é que através dessa análise, você consegue dizer qual foi o maior nível em que um intervalo trabalhou. Vou exemplificar aqui para você. O intervalo se abriu, veio, padrão de nível 2, em seguida ele trabalhou a nível 1, em seguida formou um nível 3, em seguida veio um nível 1 de novo e fechou. A que nível foi o maior nível que esse intervalo trabalhou? Nível 3. Formado pelo padrão de 3 cores pretas seguidas. Então, os 3 conceitos que você precisa entender para a técnica de análise de intervalos progressivos são esses 3. Então, vamos lá? Vamos iniciar aqui, então, nossa leitura a partir do primeiro branco que eu encontrar, certo? E o primeiro branco que a gente pode ver aqui é às 18h15, certo? Vamos fazer essa leitura junto sobre os níveis em que esse intervalo trabalhou. O intervalo abriu às 18h15, trabalhou a nível 1, em seguida formou um padrão de nível 3, trabalhou a nível 3 de novo, caiu para nível 1, trabalhou a nível 3 e fechou o intervalo às 18h21. Qual foi o maior nível em que esse intervalo trabalhou? O maior nível em que esse intervalo, que abriu às 18h15 e fechou às 18h21, ele trabalhou foi nível 3, ok? Esse branco que fechou esse intervalo às 18h21, ao mesmo tempo em que ele fecha esse intervalo, ele abre o próximo. Então, a partir desse branco, vamos fazer a leitura do próximo intervalo. Então, olha aqui, 18h21, esse intervalo aqui abriu, 18h22 aqui, então, vamos continuar a nossa leitura aqui em cima, às 18h22. Então, o intervalo abriu às 18h21, trabalhou a nível 2, formado aí pela sequência de 2 vermelhos, em seguida trabalhou a nível 3, caiu para nível 1, trabalhou a nível 4, depois formou um padrão de nível 5 vermelho, caiu para nível 1 de novo, formado só por uma cor preta, e fechou o intervalo às 18h30. Eu posso dizer que o maior nível em que esse intervalo trabalhou foi a nível 5. Esse novo intervalo das 18h40 trabalhou a nível 3, em seguida a nível 1, e olha como que esse intervalo formou um padrão de níveis grandes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observa que o maior nível que esse intervalo trabalhou foi a nível 10. William, e aqui que deu 2 brancos seguidos. Sem problema, você inicia sua análise a partir do branco das 18h53. Acredito que identificar intervalos, identificar também qual foi o maior nível em que cada intervalo desse trabalhou, não seja mais um problema para você, certo? E para fechar a nossa aula aqui com chave de ouro, eu tô colocando na tela a gravação de uma das operações que eu fiz, buscando aí 10% de lucro, que é o que eu busco em todas as minhas entradas, tá? Vocês estão vendo aí, tô com um saldo de 240 e cada entrada minha eu faço R$23, tá? E você, com a técnica de análise de intervalos progressivos, a partir de agora vai começar a aplicar ela para filtrar se as entradas que você vai fazer, seja com a sua sala de sinais, seja sozinho, se elas são ou não benéficas para o que está acontecendo no momento que você estiver operando. Estou aqui com o meu jogador número 1, que é a minha ferramenta de análise,
E vamos lá, o intervalo anterior ali, ele fechou a nível 3, formado pela sequência de 3 vermelhos. O intervalo atual, ele também está trabalhando a nível 3. Pelo meu operacional, eu faço até 3 entradas seguidas na mesma cor, certo? Se ele mandar eu entrar no preto, eu vou entrar preto, preto, preto. É o que o pessoal chama aí de galho 2 no mercado. Uma entrada mais 2 proteções. E assim que ele der uma entrada, eu vou filtrar. E ele mandou entrar no preto. Devo ou não devo pegar essa entrada? Pô, para ele me derrubar, ele tem que me dar mais 3 vermelhos. Então ele tem que levar aqui a roleta até nível 5 para eu tomar um loss. 2 que já tem ali, mais 3 vermelhos que eu consigo subir com ele. Só que, pô, anteriormente fechou a nível 3. Esse está trabalhando a nível 3, por isso eu peguei essa entrada, certo? Agora, se eu tivesse visto que o intervalo anterior fechou a nível 6, 7... e eu atual, por exemplo, também estivesse trabalhando a nível 6, 7, 8, eu jamais pegaria essa entrada. Por quê? Porque pode ser que viesse aí outro vermelho, 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 vermelho e formasse novamente um padrão de nível 6, 7, 8. E é assim que você vai começar a filtrar suas entradas quando você for operar no Double, ok? Espero que você tenha entendido. Fiz 10% de lucro em uma única entrada, que é o que o meu método entrega, tá? Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula e se você quiser fazer parte do nosso canal no Telegram, você vai receber dicas como essas no nosso canal, tá bom? É só você acessar o link que tá aqui embaixo e se você gostou desse vídeo, manda para um amigo que também opera no Double, não deixa de se inscrever no nosso canal, curte e compartilha. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aqui abaixo que eu respondo e até a próxima.